Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like, traga a sua opinião. Vamos conversar sobre futebol. O ex-jogador Belletti mexeu num abelheiro. Ele mexeu com os apaixonados pelo futebol. Ele mexeu com os apaixonados pelo Internacional. E nós todos sabemos que a paixão é intocável. A paixão precisa ser respeitada. Então, vamos respeitar a opinião do Belletti e a opinião dos apaixonados. Nós reclamamos muito quando um atleta, quando um jogador de futebol não tem opinião. Nós entendemos que ele precisa se manifestar. Foi o que fez o Belletti. O Belletti deu uma opinião sobre o Internacional, campeão do mundo, e depois a situação que chegou, sendo inclusive rebaixado. E que o Barcelona, naquela oportunidade que perdeu para o Inter, soube tirar proveito da lição da derrota. Um argumento perfeitamente aceitável, compreensível, verdadeiro, porque foi o que aconteceu. Mas o torcedor colorado, o apaixonado, ele não aceita e revida. E que o Belletti foi um mau jogador, que o Belletti sempre foi reserva, nunca obteve título nenhum. Mas não é esta a questão. A questão é uma opinião. A questão é uma opinião apresentada por um atleta profissional com larga experiência e, como eu disse, precisa ser respeitada. E os torcedores do Internacional, os apaixonados não só do Inter, de qualquer outro clube, precisam respeitar as opiniões. Porque a sua paixão, invariavelmente, ela é respeitada, ela é aceita, ela é reconhecida. O problema da paixão é que ela não permite que se aprenda com a derrota ou com a vitória. Com a derrota, muitas vezes, se acredita o azar, simplesmente o azar. E a vitória, que por vezes acontece por um acidente de jogo, de trabalho ou por virtudes, o apaixonado nunca sabe fazer esta diferença. Olha, a apresentação foi magnífica, foi ótima. Não sabe fazer essa diferença. Diferentemente da opinião do Belletti. O Belletti deu uma opinião profissional. Ele disse, olha, nós fomos mal e aprendemos, e isso é necessário. O Belletti não disse que o Inter não mereceu vencer. Ele não disse que o Inter não deveria ser campeão. Não. Ele fez o reconhecimento. A leitura, a apreciação do Belletti foi posterior. E a história está aí para reafirmar o que ocorreu. O Internacional, realmente, depois de 2006, não foi mais o mesmo Internacional e até percorreu um caminho que lentamente o conduziu para o desastre, para o caos administrativo, para a segunda divisão do futebol brasileiro. Alguém contesta esta verdade? Não, não pode contestar. É preciso apenas, e tão somente, respeitar a opinião de um profissional e que sabe das coisas porque ele está lá dentro. E é um sujeito com uma liderança respeitável. Não é de graça, que ele jogou em São Paulo, Barcelona, seleção brasileira, não é de graça. Não é de graça que ele atua em mais de uma posição, sabe fazer a leitura de como jogar numa ou noutra. Claro que ele não é o Pelé em nenhuma delas, mas é um jogador que participou de grupos fortíssimos e vitoriosos. Quem deseja aprender no futebol tem que saber viver com o contraditório, tem que saber enfrentá-lo. A simples tentativa de desqualificação de um argumento é muito pobre. E também é preciso compreender quando um apaixonado dá uma opinião. Quando um torcedor fanático, como a gente diz, dá uma opinião, eu compreendo e sei. Muitas vezes eles estão na torcida organizada, outras vezes eles estão no escritório, outras vezes eles estão na torcida mista. Em algumas oportunidades eles estão na direção de um clube, outras vezes eles estão na imprensa. Este torcedor apaixonado está em todo lugar. O que compete a cada um de nós é saber diferenciar. Olha, este é um apaixonado, fazendo isto ou aquilo, na imprensa ou fora dela, na torcida ou fora dela, na direção de um clube ou fora dele. Ele é um apaixonado, irresistivelmente apaixonado. E nós, como disse,
respeitamos, admiramos, porque o futebol é feito desta paixão. Se não houvesse esta paixão, não teríamos futebol, claro que não. Por isso, é necessário que se compreenda manifestações nesse sentido. E os meus respeitos ao Belletti, que é um destes atletas que tem opinião e que me agradam por ter opinião, seja ela favorável ou contra aquilo que penso. Nesse caso, no caso do Internacional, ele até fez uma opinião, elaborou um pensamento sobre a verdade, sobre o que aconteceu. O Barcelona do Inter para frente cresceu e o Inter do Barcelona para frente regrediu. Um abraço.